Show de bola. Então tá bom. Então, acho que para começar essa conversa, acho que é sempre bom criar um pouco de contexto, né? Então a gente está falando dessa relação Brasil-China, né? Eu tive o prazer de entrevistar o Ivan Vedekin nesse podcast e ele mencionou que essa história entre Brasil e China vai longe, né? Mas pegando, por exemplo, a partir da década de 70, né, quando a China começou o processo de industrialização para valer, aquelas zonas econômicas, o pessoal saindo do campo para a cidade, a classe mais pobre indo para a classe média e tal. Isso casou com o Brasil e a sua, digamos, revolução do agronegócio, né? Que aí então gerou a partir daí uma relação que perdura até hoje de complementariedade, né? E queria ver um pouquinho do seu lado, assim, qual que é a sua visão sobre o desenvolvimento dessa história entre Brasil e China nesse aspecto? É super interessante esse desenvolvimento que acabou nos levando, como alguns amigos chamam de casamento perfeito ou casamento forçado, né? Porque nos colocou em trajetórias muito complementares, né? A China é um país que, se a gente pensar na China dos anos 70, dos anos 60, passava por graves dificuldades econômicas, é um país em que você tinha a maior parte da população de longe no campo, né? E que a partir no final dos anos 70, então de 78 para frente, lançou um programa de reformas econômicas que eles chamam de reforma e abertura, né? Reform and Opening Up, né? Que foram os programas de reforma econômica do Deng Xiaoping. E esse movimento, né, de abrir a economia, de estimular o empreendedorismo, ele começou pela agricultura, na verdade. Então é interessante porque foi a liberalização do setor agrícola, foi encorajar os produtores a venderem o seu excedente, permitir a eles que vendessem o seu excedente, que tivessem excedentes, né, e começar a criar um mercado mais autônomo, mais independente, né? Permitir as pessoas ousarem empreenderem, né? Então, isso começou pela agricultura, ao longo dos anos 80, principalmente no final dos anos 80, início dos anos 90, o governo chinês também começou a perceber que era importante acelerar esse desenvolvimento também do ponto de vista das cidades, né? Então, você saiu de uma base em que a grande maioria da população morava na zona rural, e você observou um grande fluxo migratório campo-cidade, que foi o maior fluxo da história em termos de pessoas que se mudaram de uma região para outra naquele período de tempo. Então, praticamente em 40 anos, você teve um fluxo que levou uma mudança de patamar em que hoje você tem 64% da população chinesa vivendo nas cidades, e 36% vivendo na zona rural. Então, você virou completamente o jogo, né, em relação a isso. E essa mudança para as cidades, combinada a esse desenvolvimento que você mencionou, né, de zonas industriais, que eram zonas de experimentação, nessas zonas especiais, em que você tinha incentivos para a instalação de capital estrangeiro, para a produção, principalmente com vistas à exportação, e bem no estilo chinês, né, de ir testando os modelos antes de levar eles para o país inteiro para ver se de fato ia funcionar, tentar refletir sobre os erros, né, aumentar aí a chance de acertar, né, sempre começando por projetos piloto e indo crescendo, né. Isso levou então uma grande massa de pessoas para morar nas cidades. Essas pessoas tiveram um grande incremento de renda, e um incremento que levou hoje, 40 anos depois, a gente ter essa classe média aí de 800 milhões de pessoas, né? Então, como na China a escala é sempre muito grande, né? Você está falando da maior população do mundo, então é o maior movimento migratório nesse curto espaço de tempo, e o maior fenômeno econômico, né, que um país já conseguiu realizar, que foi colocar 800 milhões de pessoas na classe média a partir de uma base de praticamente pobreza extrema, né? Sim. Também num período de 4 décadas. O Brasil, ao tempo que isso acontecia na China, né? No Brasil a gente passou por
uma possibilidade, né, de desenvolvimento do cerrado para a produção de grãos, e essa produção que passou a também alimentar essa necessidade de um maior consumo de proteína animal na China, né? Conforme as pessoas aumentam a sua renda, conforme existe esse incremento de renda, é natural, acontece em todos os países, que as pessoas também passam a consumir mais proteína animal. Então, esse movimento também ocorreu na China e o Brasil foi um grande beneficiário disso, né? A nossa agricultura foi uma grande beneficiária, porque a gente passou a prover os grãos que serviam à ração animal, que alimentavam essa necessidade de maior consumo de proteína animal. A agricultura é um exemplo, né? Há outros exemplos também, né? O Brasil, assim como outros países fornecedores de commodities, se beneficiou muito desse movimento de urbanização e de incremento de renda na China, porque ela passou a demandar minério de ferro, petróleo. Então, o agro é um olhar, né, para esse movimento, mas outros setores também se beneficiaram. Muito interessante, muito interessante. Então, e volta aquele ponto da questão cultural, né? Porque por mais que você falou projetos pilotos para daí ver se estavam certo e tal, o chinês ele tem, por definição, essa perspectiva de longo prazo, né? A própria política, assim, não são mandatos de 4 anos, né? Então, ele tem o tal dos planos quinquenais, né, na China, que o Ivan também comentou, parece que já estão no... Acho que já faz 70, acho que começou até antes, né? Está no 14º, isso. 14º. Então, eu imagino que essa perspectiva de longo prazo permita que eles possam fazer um planejamento dessa magnitude, tirar 800 milhões de pessoas da pobreza para ir para a classe média.